Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo o canal. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Evandro e eu vou iniciar agora a resolução da questão de número 5 da banca Public Consult, realizada agora em 27 de outubro. Moçada, essa questão, como você está vendo aí em cima, ela está relacionada à classe de palavra invariável preposição. Você sabe o que é uma preposição? Vamos lá então, vamos comigo, vamos fazer essa revisão marota aí. Como você tem acompanhado no canal, todas essas questões que eu venho resolvendo, eu faço inicialmente uma revisãozinha. Isso eu acredito que esteja ajudando bastante. Mas eu não sei. Que tal colocar aí nos comentários se esse tipo de resolução, com uma revisão inicial e depois a questão propriamente dita, se isso está ajudando vocês. Ok? Combinado? Vamos lá então, moçada. Primeira proposição que nós temos aqui é o que é uma preposição? Preposição é um conectivo de palavras. O que é um conectivo de palavras, ó professor? Bom, ele é responsável para ligar uma palavra a outra. Nós temos dois tipos básicos de conectivo na nossa língua portuguesa. Um é de palavras, que agora você está conhecendo aí como a preposição, e o outro é de orações, que a gente vai fazer um estudo mais à frente aí, que são as conjunções. Essas duas classes de palavras caem bastante em prova, então eu acho interessante fazer uma revisão delas. Ok, mas o que é esse conectivo de palavras que nós conhecemos como preposição? Ele serve para quê? Ele serve para ligar duas palavras, mas estabelecer entre elas relações. Que relações são essas? De posse, de assunto, de instrumento. Professor, mas será que isso não é a circunstância que o advérbio faz na palavra? Cuidado, aluninho, cuidado, aluninha, porque circunstância, sim, é o advérbio que faz. Porém, advérbio, embora também seja uma classe de palavra invariável, ele é uma palavra só e ele, por si só, estabelece relação de tempo, de causa e por aí vai. Já a preposição, por ela ligar, por exemplo, um substantivo a um verbo, gerando para nós a locução adverbial. Nossa, professor, o que é uma locução adverbial? Moçada, tenha calma, tenha tranquilidade, vai acompanhando o canal aí, porque esses estudos, essas lições vão aparecer para vocês. Mas locução adverbial é uma preposição mais um substantivo. Para que ele serve? Para se ligar a um verbo, para se ligar a um adjetivo, ou para se ligar a um outro advérbio, que é isso que um advérbio faz. E por que eu estou mencionando tanto o advérbio? Porque é essa a confusão que vocês fazem. Quando você tem preposição mais substantivo com valor de advérbio, a preposição, muitas das vezes, é que traz essa relação de tempo, de posse, de companhia, de instrumento. A gente vai acompanhar isso aqui nos exemplos, tá bom? Acho que vai ficar muito mais claro aí para vocês. Mas, vamos lá. O que é uma preposição, então? Conectivo de palavras. E serve para quê? Conectar essas palavras e estabelecer entre elas uma relação. O que mais que ela é? Moçada, a preposição é uma classe de palavra invariável. Então, nós temos 10 classes de palavras. As 6 primeiras são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas classes são chamadas de variáveis. Por quê? Porque elas flexionam em quê? Em gênero e número. Ah, professor, mas é gênero, número e grau. Não, cuidado. Para dizer que uma palavra é variável, ela só precisa de gênero e número. Essas 6 primeiras, então, elas sim têm para nós gênero e número. As 4 últimas, que são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, essas são invariáveis. Ou seja, eu não consigo gerar nelas feminino, eu não consigo gerar nelas plural. E isso é uma dica que serve para você se ligar na hora de analisar uma palavra, uma classe específica, para saber se ela é ou não é variável, beleza? Bom, moçada, vamos ver então quem são essas preposições? As preposições são divididas em preposições essenciais e preposições acidentais. Nós vamos ficar contidos aqui apenas nas essenciais. Por que essenciais? Porque elas nasceram preposições. Se são essenciais, vem primeiro, já são preposições. E quem são elas? Moçada, simples, são só 18 preposições. Oh, meu Deus, eu vou ter que gravar essas 18? É bom, moçadinha. É bom dar uma gravadinha, mas você vai ver que é bem simples, bem prático. São elas, então. Acompanhe aí na sua tela aí, que você vai ver essas preposições, beleza? Olha lá, ó. Preposições essenciais. No dedinho lá, a, ante, até, após, com, contra, de. Olha, observe que o desde aí está destacado e você vai entender por que mais à frente. Em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e tras. Moçada, são 18 preposições essenciais. Para que elas servem?
para conectar palavras, estabelecer entre elas relações e são invariáveis. Essas dicas são importantes para você poder distinguir, entre outras classes, quem é ou não é preposição. E acredito que a preposição mais problemática que vocês encontram é o a. Por quê? Porque o a você não sabe se é artigo, o a você não sabe se é pronome pessoal do caso reto, se é um pronome demonstrativo ou se é simplesmente uma preposição. Esse estudo é importante para vocês, beleza? Só para a gente, então, sedimentar isso daí. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, primeiro exemplo aí que nós temos, ó, falaram de Pedro, malditos fofoqueiros, né? Olha, falaram, existe uma ação, essa ação foi praticada por alguém, então o sujeito existe, mas você não identifica. Eu já tenho uma questão resolvida aqui dessa banca, falando aí sobre sujeito indeterminado, aí seria a terceira pessoa do plural sem café expresso. Dá uma lidinha aí, né? Dá uma olhadinha aí no vídeo anterior que você vai entender o que eu estou falando. E agora, quem fala, fala algo. Quem fala, fala alguma coisa ou simplesmente fala. Trazendo à tona o valor de verbo intransitivo para o verbo falar. Mas qual foi o assunto? Sobre o que foi falado? De Pedro. Tá vendo esse de Pedro? Eu poderia simplesmente dizer falaram Pedro. Tá vendo? Eu tenho uma palavra, que é um verbo, e tenho outra palavra, que é um substantivo. Mas para conectar essas duas palavras, o que é que eu tenho ali? Uma preposição. Então, olha lá. Conectivo de palavras, estabelecendo relação aqui, relação de assunto, e é uma classe invariável. Olha de baixo agora, a mesma preposição com outro valor, estabelecendo uma outra relação, e esse é um dos maiores problemas da preposição. Muitas questões, às vezes, abordam isso, onde, na alternativa, eu tenho uma palavra com valor diferente, ou uma preposição com valor diferente, ou com o mesmo valor da... Aí ele vai dar um exemplinho. No nosso caso aqui, ó, livro de Pedro. Essa expressão de Pedro, que é formada por uma preposição mais um substantivo, ela é bem diferente do de Pedro, que também é uma preposição mais um substantivo anterior. Esse agora estabelece a ideia de posse. Então não é um livro qualquer, é um livro que pertence a Pedro. Então a preposição de agora indica posse. E olha só que interessante. No primeiro exemplo aí, ó, falaram de Pedro, essa expressãozinha que está aí em cima, ó, de Pedro, o que é esse de mais substantivo? Preposição de mais substantivo Pedro. É a tal da locução adverbial. Então eu tenho preposição mais substantivo com valor de advérbio. Por quê? Porque está modificando um verbo. Agora olha o segundo exemplo. Livro de Pedro. Novamente eu tenho a expressão preposição de mais substantivo Pedro. É igual, ó, professor? Não, não é igual não. Porque agora de Pedro está modificando o substantivo livro. E o que é que você vai aprender aqui? Que quem se liga a substantivo é adjetivo, é numeral, é artigo, mas nunca um advérbio. Por quê? Porque advérbio odeia substantivo. Então, esse de Pedro, agora em livro de Pedro, é uma locução adjetiva. Oh, meu Deus, professor, que confusão agora! Eu tenho locução adverbial, eu tenho locução prepositiva. Calma, calma. Você vai encontrar aí, durante explicações, durante resoluções nesse canal, a diferenciação entre locução adverbial e locução adjetiva. Cabe uma aulinha sobre ela também. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Acho que é bem interessante. Moçada, último exemplo então. Desde ontem estou sem dormir. Veja, eu estou sem dormir. Mas qual a temporalidade disso? Desde ontem. Então existe um ente temporal que vem dando uma certa continuidade. Então ele indica um fato que ele não é momentâneo, né? Ele já vem se estendendo por um período. E esse período ele é representado aí pela preposição desde. É ela que faz a conexão entre desde ontem e dormir. Esse é o tal do advérbio, ele está deslocado, vem lá no início da frase, por isso uma vírgulazinha. Então é interessante conhecer isso aí também. Só que desde ontem é temporalidade, representado novamente por uma locução adverbial. Mas quem está trazendo o valor aí de tempo é a preposição desde. Então, para a gente encerrar esse raciocínio, o que essa preposição desde está estabelecendo em relação ao verbo dormir? Primeiro, conectando a palavra ontem ao verbo dormir. Então, conectivo de palavra é preposição. Estabelecendo entre essas duas palavras uma relação, nesse caso de tempo, e ela é invariável. Como é que eu posso fazer isso, então? Olha, se eu pegasse essa última frase e colocasse ela todinha no plural, você iria verificar que tanto a palavra desde quanto a palavra ontem
não iriam flexionar. Por quê? Porque as duas são invariáveis. Ah, então, professor, as duas são preposições? Não. Desde é uma preposição, está lá nas nossas preposições essenciais. E ontem, sim, ó, só a palavra ontem é um advérbio de tempo, ok? Mas o desde estabelece essa relação de temporalidade durativa. É ela que traz para a gente que esse momento não é agora. Mas ele vem se perdurando desde quando se iniciou, que foi ontem. Beleza, moçada? Tranquilo? Dica importante: se você está em dúvida se aquela classe é um adjetivo ou se ela é um advérbio, se ela é um artigo ou se ela é uma preposição, coloque a frase onde ela está toda no plural. Porque se ela for uma preposição ao invés de um artigo, ela não vai flexionar. Ou, em outras palavras, o a não vai virar as, vai permanecer a. Beleza, moçada? Bom, com isso, espero ter ajudado essa revisão sobre preposição. E agora vamos sim para a resolução da questão. E vocês vão ver que ela perde até a graça, porque é emprego imediato da preposição. Mas fica muito difícil quando o aluno não a reconhece. Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você fazer revisão. Ok, moçada? Vamos então deixar de delongas e partir para a resolução da questão de número 5. Moçada, forte abraço, fiquem com Deus. Vamos lá então, moçada. Se você acompanhou aí anteriormente a revisão da classe de palavra invariável preposição, você já matou essa questão. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui rapidamente. Na frase, acompanho sua carreira desde o primeiro filme. A palavra sublinhada, a palavra sublinhada está aqui, ó. Nós estamos relacionando a palavra desde. Moçada, da revisão anterior, a, ante, até, após, com, contra, de, desde. Olha ela aí, já é para nós uma preposição. E essa preposição, ela recebe aí a alcunha de preposição essencial. Tudo que é essencial vem primeiro, já nasceu assim. Então a palavra desde já nasceu preposição. Por que eu estou falando isso? Porque existem as preposições acidentais. Bom, isso é uma outra história. Isso aí serve até para um novo vídeo. Uma aula específica aí sobre preposição e seu emprego. Agora veja, moçada, aqui questão rápida e dinâmica. Bateu o olho, identificou a resposta, a gente já sabe. Então, resposta correta, letra A, onde diz pra gente que essa classe de palavra é uma preposição. Mas vamos supor que você não soubesse que ela é uma preposição. O que é que você faria? Moçada, preposição não é classe de palavra invariável? Olha, se é classe de palavra invariável, basta você colocar toda essa frase no plural, que essa preposição não vai se alterar. Então vamos lá. Vou alterar aqui a desinência verbal para nós. Então vamos lá. Ó. Acompanhamos suas carreiras desde os primeiros filmes. Acompanhamos suas carreiras desde os primeiros filmes. Olha, só com isso você já identifica que essa palavrinha desde está lá na classificação de invariáveis. Opa, se está na classificação de invariáveis, não pode ser substantivo, não pode ser adjetivo. Então você já ficaria somente com preposição e advérbio. Por que não advérbio? Porque advérbio, ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo, ou ele modifica um outro advérbio, indicando dele uma circunstância de tempo, de lugar, de causa, de consequência, de instrumento. Também outro assunto a ser dedicado aqui no canal para vocês. Advérbio, classe de palavra invariável que cai muito em prova, beleza? Mas moçada, primeiramente, para você matar essa questão, para que serve uma preposição? Preposição é classe de palavra invariável que serve para relacionar uma palavra a outra e estabelecer entre elas uma relação, nesse caso aqui de temporalidade. Ah, olha aí, professor, um advérbio de tempo. Não. A preposição, ela está no indicativo de tempo, moçada. Só que um tempo durativo, né? Ou seja, é algo que já vem ocorrendo não recentemente. Ou seja, desde o primeiro filme, e sabe-se lá quando esse filme foi feito, isso está acontecendo. O que a gente pode entender, e que às vezes confunde muito o aluno, é que desde o primeiro filme, tudo isso, toda essa expressão que eu vou destacar aqui para vocês, desde o primeiro filme, tudo isso aí agora, esse sim, esse você pode dizer
que ele será aí classificado para você como um advérbio. Não um advérbio propriamente dito, né? Mas sim uma locução adverbial. Então ele funciona para a gente como uma locução adverbial. Agora veja, todo esse elemento destacado. Só que ele não quer todo esse elemento destacado. Ele quer somente a palavra desde. E novamente, desde está lá naquela classificação das 18 preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Beleza, moçada? Como eu falei para vocês, é uma questão sem mistério, de emprego imediato de conhecimento da classe de palavra. Ok? Moçada, vamos para a próxima questão e vocês vão ver que é outra questão também muito rápida de se fazer. Mas vamos aguardar, ok? Porque você já sabe, aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.